Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua companhia. Preparamos para você uma programação recheada de energia positiva e cheia de dicas úteis para você ter um cotidiano cada vez mais alegre. Então, está no ar o programa Seitonoi para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Um apanhado de frases e comentários para lá de inteligentes está à sua espera no encontro entre os preletores Enio Masakihara, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e Edilson de Souza Mendes. O tema: receba agradecendo e dê abençoando. Agradeça a tudo. As coisas que recebeu até agora, as que está recebendo agora e as que irá receber futuramente. Mas o que eu estou recebendo agora? Já falamos. Só o fato de você estar respirando, você já está recebendo, né? Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Quando é dia de debate em nosso programa, a galera já sabe. Na sua telinha desfilam relíquias do ensinamento que mostram o modo feliz de viver. Hoje os preletores Enio Masakihara, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e Edilson de Souza Mendes nos ensinam. Receba agradecendo e dê abençoando. Acompanhe e aprenda a prosperar de uma vez por todas. Muito obrigado, receba agradecendo e dê abençoando sempre. E esse é o assunto de hoje aqui do programa da Seitonoi, esse modo feliz de viver. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, professor Marcos. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela presença, pelas orientações. Muito obrigado. Obrigado. E professor Edilson de Souza Mendes. Exatamente. Professor Marcos, quando se fala receba agradecendo, dentro da Seitonoi, é uma prática as pessoas terem essa postura, né? Sempre agradecendo. Você vai num seminário na academia, muito obrigado, e talvez antes da Seitonoi nós não éramos assim, pelo menos eu não era assim, né? Vim aprender isso na Seitonoi. E qual a importância desse sentimento, professor? De gratidão. Na verdade, a gente tem um conceito equivocado muitas vezes na nossa vida, que a gente se acha bastante autossuficiente, né? Eu às vezes brinco com o pessoal quando estou em palestra com o público, né? E faço a seguinte pergunta: você está vivo? Todo mundo, lógico, eu estou vivo. Muito bem, vamos lá então. Então eu faço o seguinte, né? Respire fundo, tape o nariz, o pessoal vai lá, né? Respira, tapa o nariz, segura. Aí eu marco no relógio. Quem está assim, em casa pode fazer isso também, né? Pode fazer. Você respira fundo, né? Agora tapa a respiração e fica segurando o ar até o programa terminar. Dá uns 20 minutos mais ou menos. Por aí. Aguenta uns 20 minutos aí. Então a turma, mas aí não dá. Então isso significa, por exemplo, que esse conceito de eu estar vivo, estou vivo agora, é relativo, porque o tempo inteiro nós estamos sendo vivificados, né? Então, pelo ar, pela luz do sol, pela água, todos os elementos da natureza estão nos vivificando. Se um desses aí falhar, é verdade. nós estamos, o corpo carnal vai morrer. A vida em si não morre, mas o corpo carnal morre. Então, pelo fato de nós estarmos mais recebendo do que doando, nós devemos já viver gratos. Seja grato ao planeta Terra. E aí o professor Masaru Taniguchi explica, o que vivifica é o amor. O que dá vida é o amor, não é? Então, obviamente, quando eu reconheço isso, o que dá vida é o amor, ou seja, eu sou fruto, estou vivo graças ao amor de Deus.
E também representado nas coisas, por exemplo, como o ar, como a água, como os elementos da natureza, o vento, por exemplo, que poliniza as flores, né? Se eu tiver gratidão a esses elementos, se eu reconhecer eles como me vivificando, então eu sinto gratidão. Por isso que eu começo a agradecer, no sentido de eu reconhecer, na verdade, que eu faço parte dessa vida, que eu faço parte desse universo, e aí eu sinto gratidão. Sentindo gratidão, obviamente, nasce o sentimento de retribuição, que está no livro justamente o sentimento paterno e o sentimento materno, né? O Edilson está acompanhando aí, ele fala justamente na página, Edilson, aqui na sentimento paterno e materno, né? Isso. Que é justamente o sentimento materno de, né, receber, saber receber, e o paterno de doar. Esses dois elementos são importantes, então, na vida na nossa vida. Maravilha. Bem, o livro que o Marcos estava citando, que o Edilson está com ele aí, é esse livro aqui, ó, Convite à Felicidade, volume número 1, que faz parte, claro, de dois volumes, o 1 e o 2. Então, hoje aqui é o livro Convite à Felicidade, volume número 1. Então, você pode ter esse livro na tua casa aí, é só ligar no 0800 770-2600 e você só paga o livro e o frete que vai ficar baratinho aí para você. E aqui no livro Convite à Felicidade, volume número 1, fala sobre também a alegria de dar e receber. O que dá mais alegria, dar ou receber, e por quê, o professor Edilson? Não, com certeza, né, a alegria, né, essa do doar, essa é a maior alegria. Mas também a alegria do receber, a gente também tem que saber receber. Não é assim, simplesmente o fato, o professor Masaru Taniguchi fala assim, só apenas agradecer o recebimento não é suficiente. Então, porque é importante a gente realmente abrir essa mente, né? Por que você está recebendo? Se você está recebendo, porque você tem mérito. Então, como o professor Marcos disse, né, que os elementos da natureza, né, que estão aí, né, para vivificar a vida humana, por que é intenso? Por exemplo, por que o sol é intenso? Por que as plantas elas são intensas, as cores, né, das flores são intensas? Exatamente porque elas só pensam em doar, em dar. Então, não pensa em receber. Então, por isso que quando realmente nós, né, colocamos nessa posição do doar, assim como os elementos da natureza, passa a fluir uma vida intensa na nossa vida, essa vida de Deus, e naturalmente eu vou receber muito mais. Porque é maravilhoso também, por exemplo, assim, na organização da Setionoye, a gente vê tantos preletores que trabalham. Exatamente por quê? Porque esses preletores, né, os dirigentes, divulgadores que trabalham na organização da Setionoye, eles estão na posição de doar. Que também um dia estiveram na posição de receber. Que sentaram um dia numa cadeira, receberam palavras, né, confortantes, né, palavras que vieram e salvaram a sua própria vida. E passaram realmente a doar. Então, a nossa vida passa a ser intensa, professor. E isso realmente é maravilhoso. E no ato de doar, um final de semana, aliás, não, né? Todos, né? A gente acaba recebendo também, né? Com certeza. Né? Não tem dúvida. Quantas amizades, professor, que a gente faz. A gente poder, sabe, ir tudo quanto é lado aí, divulgar a Setionoye, né? Então, essa riqueza intensa que é a amizade. Quanta comida também, né, professor? Quanta maniçoba, né? Opa! Eu queria até ler um trecho aqui do livro, Enio. Beleza, justamente na página 77. Agradeça a tudo. As coisas que recebeu até agora, as que está recebendo agora e as que irá receber futuramente. Mas o que eu estou recebendo agora? Já falamos. Só o fato de você estar respirando, você já está recebendo, né? Muito obrigado é a expressão do princípio materno. É a expressão de gratidão ao recebimento. Então, esses dois princípios têm que estar andando junto, né? O agradecimento por estar recebendo. Então, a pessoa também precisa aceitar receber. Muitas pessoas são fechadas a isso, não é? Fechada em que sentido? Não, quando eu recebo eu agradeço. Tudo bem. Mas muitas vezes você tem coisas para agradecer e não está agradecendo, não é? Fatos, pessoas que estão ao seu redor, a esposa, ao marido, aos filhos, a vida que você já recebeu, a cada célula do seu corpo que está aí nesse exato momento. Pessoas que às vezes estão hospitalizadas e assistem ao nosso programa, eles comentam que de repente, mesmo lá, deitado lá na cama do hospital, começam a perceber o seguinte: puxa vida, quanto tempo eu perdi na minha vida, né? Exato. Lá fora todo mundo andando, todo mundo passeando, às vezes lá fora a pessoa preocupada com coisas tão pequenas e eu aqui dentro daria tudo para estar naquela situação agora lá fora, né? Quantas coisas eu tinha a agradecer. A minha mãe, quando ficou hospitalizada, que fez uma cirurgia no estômago, ela, assim, a gente
cuidando dela, e ela pegava assim um chumaço de algodão, né, e fazia a gente molhar a boca dela porque ela tinha sede, não podia beber água, né? E naquele ato eu fiquei pensando, puxa vida, né? A gente bebe água todos os dias, né, um copo d'água, e não valoriza, não agradece. Então não está usando o princípio justamente paterno, né? E no princípio de doação, muitas pessoas, inclusive, estavam passando até problemas assim de depressão, de tristeza profunda, ou sem trabalho, aprenderam esse princípio e saíram até doando, né, aos seus vizinhos. Tem gente que aprendeu na Setionê a varrer até a rua da casa dos vizinhos e etc. tal, como um princípio de doar. Então todo mundo, com uma vassoura, você pode ter nas suas mãos, pode ir na calçada varrer, por exemplo, a calçada sua, do vizinho da esquerda, da direita, da frente, como um ato de doar. E aquelas coisas ainda mais simples ainda, né? É lavar o copo que usou, o prato que exatamente jantou nele, né? Uma coisa assim, o né, do Marcos? outro, exatamente. Arrumar a cama. Arrumar a cama, né? Nossa. São coisas que a gente não valoriza, né? Coisas simples que a gente não valoriza, mas que se a gente começa a ter gratidão a essas coisas, né? E agradecer, muito obrigado por eu poder arrumar essa cama, por mais simples que seja, ótimo, então eu já estou já no ato de agradecer. E o problema não é assim, não é problema, maneira de expressão, não é só o agradecer, é que atrás desse sentimento de gratidão é que começa a atrair coisas boas para a vida também, mais do que já tem, né? Com certeza, lógico, porque, veja bem, quando você somente se volta para aquilo que você já tem, sai da sua mente, a insatisfação. A pior coisa, a coisa que persegue mais as pessoas é a insatisfação. Então você, por exemplo, você mora numa casa. Ah, mas essa casa, depois de um tempo, já não está mais satisfazendo. Você já quer mudar para outra. Você, por exemplo, a pessoa entra no emprego, quanto tempo demora para ela começar a ficar insatisfeita, né? Fica desempregada há 1 ano, infeliz, né? 1 ano lá, né? Arruma um emprego, obrigado. Passa uma semana, 2, primeiro salário maravilhoso, né? Segundo salário, terceiro mês, já começa então a reclamação e a insatisfação. E justamente a falta da gratidão gera a insatisfação. E a insatisfação faz com que você trabalhe menos, crie intrigas, enfim, uma série de problemas aí. Professor, pois não. Eu queria contar, né, um relato, né, de um amigo meu que vem a calhar exatamente com esse tema, sabe, que é o ato de doar, professor. Tinha um amigo que ele passou 15 anos trabalhando na Inglaterra, e aí quando ele voltou para o Brasil, ele entrou numa sociedade, né, de uma clínica de estética do beleza, mas acabou não dando certo essa sociedade, e aí ele veio conversar. Porque ele estava desesperado, porque ele investiu dinheiro, sabe, não deu certo e passaram a perna nele. E aí eu disse, primeiro passo para você realmente descobrir realmente a tua missão, né, o qual você está aqui, é o fato de você ter sentimento de gratidão. Então, por que você atraiu essa pessoa? Então, você tem gratidão pelo período que você ficou trabalhando lá na Inglaterra? Você tem gratidão por retornar ao Brasil? Você tem gratidão por onde você mora, onde você está morando? E aí ele disse, mas eu só atraí essas pessoas. Eu falei, mas exatamente por ter atraído essas pessoas, porque você não teve sentimento de gratidão. Tá? Então agradeça essa pessoa que te ensinou como você não deve agir. Então, falei, mas o que você sabe fazer de bom mesmo, né? Eu sei falar inglês. Falei, então vá, né, dar aula. Falou, já estou dando aula, né, em particular, aulas particulares, mas estou com apenas 3 alunos, não está sendo suficiente para eu suprir as minhas despesas, né? Falei, então agradeça essas 3 pessoas. E aí, falei, outra, vá fazer trabalhos voluntários, vá se doar, tá? Então, aqui em São Paulo, né, tem uma instituição que faz cursos, né, para você ser voluntário. Que eu acho isso maravilhoso também na Setionê. Na Setionê é feita por pessoas voluntárias, né? Então isso é maravilhoso. E que há uma diferença de ser voluntário, né, e você ser voluntarioso. Voluntarioso é aquele que acha, né, olha, eu faço se der, né? Então, ser voluntário não é você ter compromisso. E ele foi fazer esse curso, professor. E aí ele foi dar aula numa instituição que cuida de idosos. E aí diz que a coisa mais linda, diz que ele ensinando os idosos a falar, I love you, né, my name is. Então levando alegria, né, para aqueles idosos, né. E de repente, de 3 alunos, subiu para 12 alunos. Olha só. Mas isso exatamente porque nós vivemos num mundo onde este mundo ele é regido por leis. Então, quando a gente se coloca no ato de doar, nós estamos lidando, sabe, com a lei, né, a lei da prosperidade, né, que é realmente o fato de você primeiro plantar, você doar.
E assim ele fez. Só que depois ele recebeu uma proposta de uma empresa holandesa, tá? Está trabalhando agora, né, nessa empresa, está muito feliz, viaja pelo mundo representando essa empresa e está aí. Então ele também não deixou de fazer o trabalho voluntário. Olha só. Continua fazendo o trabalho voluntário. Então, porque realmente isso é realmente mais importante, colocar na frente a lei do dar. Maravilha, muito obrigado. Professor Marcos, nossa Sentinela fala, né, que eu e outros somos um, que o outro, né, na verdade nem existe, que existe somos nós, né? Quando eu falo, então, assim, entendendo isso, quando eu falo assim, eu estou ajudando o outro, eu estou doando para fulano, por exemplo, então o que é esse fulano, esse outro, na verdade, então, maneira de expressão, acaba sendo nós mesmos. Eu nem dou para o outro, eu acabo dando para mim mesmo. Lógico. Primeiro que o ato de doar, é bom a gente entender assim, na verdade a gente fala a força de expressão dar e receber, né? Mas se a gente parar para pensar, na verdade nós mais retribuímos o que recebemos do que outra coisa. Devolvemos. Mas devolvemos. Porque, olha, a gente antes já ganhou ar, a água, só os elementos da natureza. Fomos acolhidos por um pai e por uma mãe, mesmo que houve um processo aí, sei lá, separar, enfim, não interessa. Mas se nós estamos aqui é porque tivemos um pai e uma mãe. Fomos acolhidos por um útero. Então, na verdade, estamos retribuindo, né? Na verdade, eu mais dou uma parte daquilo que eu já recebi do que outra coisa. Agora, nós não podemos ser felizes se as pessoas ao nosso redor também não estão felizes. Então, é a mesma coisa, uma parte do corpo está doente, parece que o corpo inteiro está doente. Você está com um rim doente, você não fala assim, só o meu rim está doente? Não, beleza, bom, só se for bem, sei que não é mesmo, muito obrigado. Mas você diz, eu estou doente, né? Então, se um ser humano na face da Terra está sofrendo, nós temos que entender que a humanidade toda está sofrendo. Eu queria até dizer que eu assisti um documentário pela TV Senado, e para dizer assim, do espírito, do amor que tem o povo brasileiro, e eu fiquei muito emocionado porque ouvi de um italiano, uma cidade na Itália, que homenageia todos os anos o Brasil, tem o nome de uma rua, uma praça, porque os soldados brasileiros é que libertaram esta cidade dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Morreram inúmeros brasileiros, mostrou assim números gigantes, assim batalhões inteiros que de 40, 50 homens sobravam 10. E o que o italiano falou? Ele falou assim, olha, quando eu era criança, eu nunca vou me esquecer dos brasileiros. Por quê? Porque ele disse, os soldados americanos, eles pegavam, comiam e o que sobrava eles davam para as outras pessoas. O soldado inglês chegava a enterrar o resto e cobria e botava fogo e cobria. E o soldado brasileiro, quando sentava para comer, a tropa, diz que eles olhavam em volta e diziam, vem cá, vamos dividir aqui. Vamos dividir. Então isso, olha, chorou esse rapaz que contou, que ele era criança, ele lembra de um soldado chamando ele, Guri, vem cá, senta aqui do meu lado aqui, vamos comer aqui. Tem pouco, mas dá para a gente dividir. Olha, foi tão emocionante ver esses soldados, às vezes, desrespeitados, né? Esses homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial, ver desrespeitados, às vezes, porque dizem, aquilo lá foi, né, foi sem querer, etc. e tal. Mas isso eu estou contando porque o Brasil tem missão no Haiti, os soldados brasileiros são bem queridos em todos os lugares, porque está na índole do nosso povo essa questão que você falou. Não pode ver o outro sofrendo que já quer esticar a mão e doar. Isso é o sentimento verdadeiro de todo ser humano, né? É o verdadeiro sentimento de todo ser humano e que em nosso país, né, a gente vê que esse sentimento é extremamente forte. É uma coisa aflorada mesmo. E assim, não querendo puxar sardinha para a brasa, mas um exemplo disso na prática é o que a Sentinela faz hoje através da escola lá em Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, com certeza. A gente está no Rio Grande do Norte, Enio, essa questão, por exemplo, aqui em Atibaia, que nós temos uma creche, a diretora da creche, a preletora Valéria me contando, por exemplo, que os pais lá, às vezes, precisam ganhar roupas, etc., enxoval de criança. Ela ensinou para aqueles pais, né, que vocês vão usar esses enxovais que nós estamos doando para vocês, guardar esse enxovalzinho depois que crescer, limpar ele direitinho e depois doar para outra pessoa. Olha, está mudando a comunidade esse ato de receber da gente, por exemplo, e depois guarda, leva de novo, fala, olha, isso aqui, dona Valéria, foi o que o nosso filhinho usou, tal, muito obrigado, estou trazendo de volta para ser doado para uma outra pessoa. Então, essas pessoas estão felizes, vão nas nossas reuniões e estão aprendendo o ato de não só receber, porque muitas vezes a comunidade deseja só receber, né? O ato de doar também. E essa é a circulação dos bens, né, de Deus, né? Circulação dos bens. Não parar numa única mão, né? Com certeza.
Na Sutra, né, o professor Masaru Taniguchi escreveu lá, né, uma mão, quando fechada, se torna um ponto, e aberta se torna infinito. Então, exatamente, se a mão, quando fechada, ela não pode nem doar, nem receber. Né? Então, agora, quando se abre, é possível, né, nós doarmos, assim como é possível também nós recebermos. Então, esse ato, esse tema, receba agradecendo e dê abençoando, é maravilhoso, professor, porque aqui nos faz refletir os ensinamentos de Cristo, né, que o povo brasileiro tão cristão, tem lá a passagem, né, onde Cristo estava fazendo o Sermão da Montanha, né? E lá, de repente, todo mundo começou a reclamar que estava com fome, que não tinha comida, né? E aí, primeiro passo, ele disse que apacente as minhas ovelhas, né? Que todos ficassem em paz, né? Todos se acalmassem, e perguntou o que tinha, né, para comer. E disseram, né? Tem 2 peixes e 5 pães. Muitas vezes, professor, quando nós recebemos, né, o nosso pagamento, e aí a gente olha para o pagamento e fala, nossa, essa miséria aqui não vai dar para nada, né? E aí, no entanto, Cristo não disse, leva essa miséria aqui que não vai dar para nada para 5.000 pessoas, né? Mas ele agradeceu, ele ergueu os céus e rendeu graças. Então, render graças, né, tudo que tem. Muitas vezes nós falamos assim, olha, mas nós não temos nada para doar, dedicar realmente os bens, né, ou seja, esse seu amor, né, realmente à humanidade, muitas vezes nós temos sim, se a gente repara bem, a gente olhar o nosso guarda-roupa, nós temos tantas roupas, professor, que a gente não usa. E se a gente passar realmente... Elas encolheram, né? Não entra mais. Tanta maniçoba, né? Ele só recebeu. Só recebeu. Então é importante, né? Nós temos lá aquele famoso quartinho do fundo do quintal. Se a gente for olhar lá, quanta coisa está lá parada, sabe? Verdade. Se a gente for colocar realmente para circular, sabe? E realmente isso realmente é o ato de agradecer. Eu tenho até uma história, um caos, né? Vou falar caos, que é lá de Minas Gerais, Lagoa da Prata. Lagoa da Prata, o Jaime. Dá um abração pro Jaime lá em Lagoa da Prata. Tem que comer um peixinho lá, viu, Enio? Precisamos ir lá. Nossa, mãe. E em Lagoa da Prata, conheci uma senhora que tem um restaurante lá. E ela, quando conheceu a Sentineta, uma situação dela disse que era deplorável. E ela trabalhava como empregada doméstica. Então, muitas vezes a pessoa tem uma determinada profissão e acha assim que não tem oportunidade na vida, etc. Quando ela aprendeu a questão da gratidão, ela começou a trabalhar com muita gratidão no lugar onde ela trabalhava e se dedicava assim com muita gratidão. Então eu vou dar o máximo de mim nessa casa que me acolheu. Antes ela reclamava, ela começou a trabalhar com gratidão para doar-se nesse trabalho que ela fazia. E aí, o que ela aprendeu? Naquelas horinhas de folga que ela tinha, ela começou a aprender a fazer salgadinhos. Então ela fazia uns salgadinhos para a patroa, fazia uns salgadinhos. Dali surgiu então toda uma habilidade dela e ela começou a oferecer os salgadinhos para fora. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Hoje ela tem um restaurante, o prédio dela é próprio, ela tem uma espécie de uma rotisseria, um lugar onde vende salgadinhos, e ela mostrou para mim, o pessoal vem de cidades vizinhas, às vezes 40, 50 quilômetros, para o carro, já encomenda por telefone, enche um isopor gigante lá de salgadinhos, que ela aprendeu a fazer a partir do quê? Daquele sentimento de gratidão. Ela falou, olha, se eu não tivesse conhecido a Sentineta, até hoje eu estava na mesma posição. Pior que não é trabalhar como empregada doméstica, lógico que não. Ao contrário, maravilhoso isso. Mas no fato de estar reclamando, pode ser, uma pessoa trabalha com satisfação nesse emprego, né, de doméstica e ótimo, não é? Mas ela, com essa satisfação, ela foi ampliando os horizontes dela e hoje está lá em Lagoa da Prata com um restaurante maravilhoso. E, distribuindo revista da Sentineta. E quando eu estive lá, ela falou assim para mim, olha, Marcos, pro Jaime, né? Jaime e Marcos, pode contar comigo que eu vou ajudar a pagar o programa aí da rádio, no local lá, ajudando a pagar e patrocinar o programa da rádio. Tá vendo? E ela não pode mandar umas coxinhas para nós? Olha, então vamos lá. Jaime, olha, faz o seguinte, fica encomendado aí, você manda umas coxinhas pra gente aí, lá pra sede central. Tá certo. Sugiro a gente rezar um pouquinho para ela mandar. Então vamos encerrar o programa fazendo uma oração, professor Edilson, por favor? Aqui. Então quem está em casa também, né? Pode fazer. Com certeza, você que está nos assistindo, fecha os olhos. Vamos mentalizar e agradecer intensamente a Deus que trabalha e nos vivifica. Para promover a saúde, todo o meu ser é preenchido pela vida de Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Não sou um ser vulnerável a micróbios ou clima. Sou eternamente um ser espiritual perfeito e harmonioso. Sou saudável
exatamente como Deus me criou. Se pareço doente, isso é engano de meus sentimentos. Uma vez que Deus me criou saudável, nada pode tornar-me doentio. Sou realmente saudável. Agradeça a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edilson. Muito obrigado, professor Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço aí a todos. Que sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado. Experimentamos mais uma vez a costumeira paz que transmite o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É uma alegria sempre muito grande poder contar aí com a sua companhia do outro lado da telinha, e contamos com ela sempre, tá bom? Para finalizar, quem tem fé não se abala com prenúncios pessimistas e aprende a produzir os seus próprios sinais. Então vamos criar nossa sorte agora, que tal? Em nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.